This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Chegou a hora do nosso episódio anual de recomendação de leituras. Eu adoro esses episódios porque eu leio muito e eu trago convidados que também conseguem conversar e trazer novidades aqui para você que nos ouve. Com o fim de 2022 chegando, a gente compilou as nossas leituras que nos impactaram de alguma maneira esse ano. A maioria fala de alguma maneira sobre inovação, empreendedorismo, e para falar sobre isso eu chamei os meus amigos Cássio Spina, que é diretor sênior aqui da Ace Cortex, e o LG, que é CEO da Ace Cortex. Vem com a gente! Estou aqui um pouco rouco, um pouco gripado, mas o show não pode parar. E vamos gravar hoje um episódio sobre os nossos livros, os livros que nos impactaram esse ano. Não necessariamente lançados esse ano, mas que a gente teve acesso, ou que a gente leu. Não necessariamente só esse ano, pode ser nos últimos tempos, mas a gente quer trazer livros que a gente ainda não abordou. E eu tenho dois convidados aqui, que é o meu amigo Cássio Spina. Tudo bem, Cássio? Como é que você está? Tudo ótimo, Pedro. E você? Tudo bem, fora essa voz rouca. E o meu amigo LG, Luiz Gustavo Lima, Life is Good. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cássio? Prazer estar aqui neste episódio que está virando uma tradição na Growthaholics, né? Tradição. É um episódio que gostamos muito de gravar, um episódio muito prazeroso. Mas, antes de entrar nos livros, a gente tem uma novidade legal aqui que a gente queria compartilhar com todos os nossos ouvintes, que nós três aqui, entre um grande elenco de pessoas do ecossistema de Corporate Venture no Brasil, liderados pelo Cássio, que está aqui, estamos lançando um livro. E eu vou passar a palavra aqui para o Cássio, para começar, para abrir os trabalhos, porque essa é a indicação que a gente vai dar para todo mundo aqui, que é um tema novo, é um tema que as pessoas e as empresas ainda não sabem, não têm uma profundidade sobre o assunto, e a gente está trazendo informação teórica, informação direto da trincheira, o que a gente sabe que funciona, o que não funciona. E eu passo a palavra para ti, Cássio. Qual foi a tua inspiração para escrever, para colocar esse livro para rodar? E depois vamos falar um pouquinho mais sobre o que os leitores podem esperar dele. Legal, Pedro, obrigado. É prazer estar com você novamente aqui também. Bom, Pedro, assim, respondendo a tua pergunta, o que me inspirou, acho que é o que me inspirou a vida toda, talvez como empreendedor, como investidor, enfim, com todos os chapéus que eu já vesti até hoje. É Corporate Venture Capital, né? Acho que é um tema que eu venho há muitos anos aí, né, me aprofundando, trabalhando com grandes empresas nesse tema, né, ajudando elas a desenvolverem. E eu, ultimamente, cada vez mais a gente vê as empresas se interessando por esse tema, conversando sobre esse tema, mas com muitas dúvidas, muitas questões. E chegou uma hora que eu falei, bom, acho que está na hora de a gente tentar compilar um pouco todo esse conhecimento acumulado, né, não só meu, seu, do LG, mas do ecossistema como um todo, das corporações que estão fazendo, que estão executando, né? E a ideia surgiu muito nessa linha, falou, vamos dar a base, né, todos os conceitos, todos os princípios, boas práticas, mas também vamos mostrar na prática como é que o pessoal está fazendo isso, né? Então o livro ele concilia as duas coisas, né? A primeira parte aí, né, que eu escrevi junto com você e com alguns outros coautores, foi justamente dando esses fundamentos todos, e a segunda parte, né, que o LG aqui também escreveu aqui alguns capítulos falando sobre cases práticos de como os gestores de CVC estão fazendo isso, né? E tudo com esse propósito de buscar compartilhar esse conhecimento para a gente tenha, né, mais sucesso nessa estratégia, né? A gente sabe que CVC é um desafio gigantesco, né? Eu digo, fazer VC, fazer investimentos em startups já é difícil, fazer CVC não é 2 vezes, é 3 vezes mais difícil, né? E para isso eu acho que esse embasamento ele pode ajudar muito, né, as corporações a, vamos dizer assim, a terem sucesso nessa prática, que a gente sabe que quando é bem feito da forma como deve ser feito, sim, traz muito resultado. Muito legal. E quantos coautores tem o livro, Cássio, total? Bom, juntamos um total de 12 coautores, tá? Que legal. Consegui juntar, porque a ideia é justamente trazer tanto coautores como você, que, né, enfim, tem uma baita experiência aqui dando esse embasamento, mas também, né, o LG e outros coautores também
que trouxeram os cases práticos de que eles ou acompanham, ou que ajudam, ou que colaboram, ou que fazem, né? Também vários deles são gestores corporativos de CVC. Pô, muito legal. Então, se você quer aprender, está trabalhando ou enfim, quer saber mais sobre Corporate Venture Capital, leia o livro do Cássio. Como é que o pessoal acha o livro, Cássio? Como é que o pessoal compra o livro? Bem fácil, é só entrar no livrocvc.com.br. Entra no site lá, você vai encontrar o livro tanto versão impressa quanto e-book. livrocvc.com.br. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio. Isso para nos inspirar aqui, né? Nós, como autores, também somos ávidos leitores. E a nossa autocrítica é grande quando a gente vai escrever, porque a gente senta, né, está em cima de ombros de gigantes que nos inspiram e tudo mais. Então a gente quer hoje compartilhar um pouco do que a gente tem visto, o que a gente se inspirou e podemos debater. Aí eu trouxe alguns, o LG também, o Cássio de maneira bastante compreensível não teve muito tempo de leitura este ano, porque estava compilando, escrevendo e só quem sabe o trabalho que dá escrever um livro entende o que o Cássio passou esse ano. Mas vamos lá. Pedro, então, sabe o que a gente pode fazer? Posso dar uma sugestãozinha aqui? Manda. Vamos dar um spoiler rápido do livro CVC. Vamos dar um spoiler aqui. O que você acha, Cássio? Eu posso, por exemplo, falar rapidamente sobre os 2 capítulos que eu escrevi. O Pedro pode dar uma pincelada sobre o que ele escreveu para deixar um gostinho de quero mais aqui em quem está ouvindo. Então, vou começar por mim aqui, tá, Cássio? Bom, para o ouvinte, eu escrevi dois capítulos, né? Eu falei sobre 2 cases, que são cases que a gente trabalhou aqui em Ace Cortex. A proposta do livro, como o Cássio citou, é de quem está fazendo na vida real, no dia a dia, colocando em prática. Então, eu escrevi 2 capítulos, um deles sobre a Randon, como uma das principais empresas do Brasil, empresa tradicional. Eu falei sobre a estratégia de inovação da Randon, tanto com o Conexo, que é o Hub de Inovação Aberta, como com as iniciativas que a Randon tem de se relacionar, investir em startups e também trabalhar com a cabeça de empreendedor, abrindo o leque para novas oportunidades de negócios, tanto no core business quanto em áreas adjacentes. Este foi um capítulo. O outro capítulo que eu escrevi foi de um dos principais bancos, e é o principal banco de investimento privado da América Latina, que é o BTG Pactual, que tem lá o seu hub de inovação, que é o Boost Lab, que foi eleito este ano pela 4ª vez consecutiva o principal programa de inovação em bancos do mundo, pela revista Global Finance. O case que eu escrevi é do Boost Lab, que mostra como um banco do tamanho e da importância do BTG olha para o ecossistema de fintechs e se atualiza, se mantém up-to-date com a inovação, com a tecnologia e, principalmente, inova com startups e como startups. Então, todo o case está descrito no livro também. Muito legal. Bom, eu falei sobre um ponto que eu e o Cássio conversando, a gente achou crítico, né, para fazer dar certo aí esse casamento, a gente precisa explorar e gerar sinergias estratégicas. Então, esse capítulo que eu falo especificamente sobre como gerar as sinergias entre as 2 partes, e com várias dicas e uma estrutura para o pessoal pensar a respeito disso, coloco casos e tudo mais, mas tem bastante teoria ali, né? Bacana. Bom, eu escrevi, como falei, toda a parte, além, né, fora a parte do embasamento, começo contando um pouco da história do CVC, né? Eu digo sempre assim, né? A gente fala muito no nosso ecossistema de falhar, que temos que ter tolerância à falha. Eu falo sim, com certeza, mas né, não errar aquilo que já foi, né, os erros que já foram cometidos. Não vamos repetir erros, né, gente? Vamos aprender com os erros dos outros para não repeti-los. Então eu começo contando muito isso da história, das chamadas ondas, né, de CVC, fala-se em 4 ondas, já se fala que estamos na 5ª onda, enfim, e tudo tem muitas lições aprendidas com esses cases, né, do que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? A partir daí a gente começa a jornada toda olhando como é que você estrutura, né, desde uma tese de investimento, depois a gente fala sobre veículos de investimento, quais são os veículos mais apropriados. Importante quebrar dogmas, né? Existem muitos dogmas muitas vezes, elas têm que ser desse jeito, e eu deixo claro, não tem que ser desse jeito, tem que ser do jeito que vai ser adequado à sua corporação. A gente sabe que cada corporação é única, cada empresa é única, então não dá para querer seguir uma fórmula única. Claro, tem boas práticas, tem aprendizados, sim, mas deve-se pensar muito cada caso a caso, né? Esse trabalho tem que ser um trabalho feito muito
né? Trabalho que a gente chama de alfaiataria, tailor-made, né? E a partir daí como você vai estruturar e desenhar todo o seu CVC para que ele tenha eficácia, né, e atinja os objetivos estratégicos, né? Como eu falei, obviamente, né, não é reinventar a roda, não é buscar fazer isso, mas sim entender aquilo, né, que se adequa à tua realidade, né, e enfim, o teu formato, né? Então, assim, essa parte toda, como eu falei, ela dá todo esse embasamento, né, inclusive a parte jurídico-legal, a parte de relacionamento com o ecossistema, que é essencial, como é que você consegue ter acesso, a parte de estruturação e formação dos times de gestão de CVC, como é que você recompensa, como é que você estimula, como é que você modela, enfim, toda a parte de processos, para que você tenha aí um framework completo de como fazer, né, a estruturação de um CVC de sucesso para o seu negócio. Então, acho que o objetivo foi dar essa visão completa, né, e como, né, ele já apresentou os cases e outros cases que a gente tem de outros coautores também, depois mostrar na prática como é que tem acontecido. Então, acho que no final ficou um compilado aí bem bacana, né, para quem quiser entrar na seara, conhecer, entender um pouco mais. Eu diria todos os agentes do ecossistema que têm interesse nisso, né, inclusive para empreendedores querem entender a ótica do CVC, também acho que vale para conhecer um pouco como é que se pensa do outro lado da mesa. Muito legal. Então, livrocvc.com.br para quem quiser saber mais. Vamos começar com os livros aí, LG. Você que é um leitor voraz e você que lê os livros em papel ainda, você tem pilhas de livros. Adoro o cheirinho do livro novo. E você sempre traz os livros em papel, para quem está ouvindo não consegue ver, mas o LG traz e cola na tela, assim, os livros. Começa pelo que mais te impactou esse ano, LG. Qual o livro que mais te impactou esse ano? Vamos lá. Pedro e Cássio, todo mundo está ouvindo. Este episódio eu decidi fazer da seguinte maneira. Este ano eu ganhei muitos livros, Pedro. Você deve ter ganho também, porque teve uns 2 que eu ganhei aqui que você também ganhou. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui um compilado dos livros que eu ganhei este ano, daquilo que pode fazer sentido para quem está nos ouvindo. Esse foi o meu primeiro critério. Inclusive, ontem eu recebi um livro aqui, que não está na minha lista, mas só para citar e agradecer, do Marcos Milhos, eu acho que também mandou para você, Pedro, nosso amigo, mentor da ICE, há muitos anos. Ele está com um novo livro que é o Dominando Vendas Complexas com Engenharia de Valor. Então, é só um exemplo de livros que a gente recebe aqui. Obrigado, Marcos. E eu dividi em 3 categorias, Pedro. Então, você escolhe como você prefere que eu conte aqui, tá? A primeira categoria é de livros que ajudam na sensibilização das corporações dos executivos. E por que eu escolhi dividir assim? Quando a gente gravou esse episódio ano passado, aqui em Ace Cortex, a gente estava, se não me engano, por volta de 100, um pouco mais de 100 clientes, né? E hoje a gente acabou de bater a marca de 160 clientes. Então, do ano passado para cá, eu convivi com muita gente nova, com muitos executivos, e o olhar que eu trouxe dos livros é para ajudar esse pessoal. Porque o mercado ele tem maturidades distintas. Tem empresas que estão com maturidade muito grande para inovação e tem empresas que estão dando os primeiros passos ainda. Então, eu escolhi 2 livros aqui que ajudam essas empresas que estão dando os primeiros passos. Eu escolhi um livro que é para quem já começou a inovar e está colocando o mindset empreendedor. E eu escolhi 2 livros para quem tem o desafio de cultura de inovação e para quem está trabalhando com CVB, Corporate Venture Building. Qual você quer primeiro? Começa no CVB aí, que estou curioso. CVB, muito bem. A lógica é a seguinte, né? Quem está trabalhando com CVB, dos livros que eu tenho aqui, eu escolhi um que ajuda quem está executando, quem está com a mão na massa. Então, não é a teoria, não é método, é mão na massa de performance, de execução, que é um livro muito conhecido entre os empreendedores, que é o High Output Management. E eu trouxe a versão em português dele. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade aqui de inovação na prática, imagino que muitos que estão ouvindo fazem parte dela, e teve uma discussão recentemente das pessoas começar a pedir ajuda sobre como é trabalhar com um novo negócio dentro da corporação. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa discussão lá foi: as boas práticas do mundo corporativo não necessariamente se aplicam numa startup nos primeiros meses, né, Pedro? Nos primeiros anos. Então, alguém que vai começar um negócio do zero, além dele trocar o mindset, o chip do cérebro de uma grande corporação para uma empresa que ele está tirando do zero, ele também precisa criar um método, um sistema de gestão que seja para quem está começando. Então, este livro aqui, o Gestão de Alta Performance, o High Output Management, ele ajuda empreendedores e intraempreendedores a organizar a empresa de forma que ela ande em alta performance, colocando o cliente no centro e buscando a eficiência da operação. Então, para quem está trabalhando com o desafio de criar um novo negócio na corporação,
leia esse livro porque ele vai te ajudar a criar um novo negócio dentro de uma grande empresa, customizando, personalizando a gestão para aquilo que ela demanda e precisa no estágio de vida que ela está. Esse é o primeiro, Pedro. Agora a gente vai tocando, batendo bola. Tá bom. Bom, eu vou falar do momento mental que eu estou, porque daí vocês vão entender os livros que eu vou falar. Que eu sou fascinado pelo fato de não existir o jeito de criar um negócio, né? Não existe o estilo de criar um negócio. Existem, que nem o Cássio acabou de falar, né? Os dogmas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode microgerenciar, você não pode isso, você não pode aquilo. E eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Então, eu entrei num caminho de... há muitos anos eu faço isso, a LG sabe bem, mas eu entrei num caminho de biografias de empreendedores que me fascinam. E uma delas que eu fiquei encantado, não necessariamente pelo estilo que a gente tem que emular, mas como é um cara diferente e conseguiu criar um negócio de tanto valor, que é a biografia do Ted Turner. Ted Turner, que é o fundador, criador da CNN, e é um dos grandes empreendedores aí americanos, né? Depois casou com a Jane Fonda, e depois tem umas histórias engraçadas, veleja, né? Um velejador famoso aí, também ganhou vários campeonatos, e ele é completamente insano na forma como ele toca, ele sobe na mesa, grita, e ele criou um verdadeiro império de mídia apostando no que ele acreditava e muito na relação com as pessoas. E eu acho que tem muitas lições interessantes aí, né? Eu acho que esse foi um que me chamou muita atenção, a biografia do Ted Turner, que chama Call Me Ted. Eu acho que não tem em português, desculpa, hoje eu tenho quase todos os livros em inglês, é uma pena, mas chama Call Me Ted, eu acho que vale a pena quem quiser dar uma olhada. E nessa mesma nota, já vou eu no meu segundo aqui, eu vi aquele filme com o Michael Keaton, que fala sobre o McDonald's, não sei se vocês já viram esse filme, que ele é o Ray Kroc, né? Ele é o founder, The Founder, acho que é o nome do filme, fundador, e é uma figura, eles desenham o Ray Kroc como uma figura abjeta, né? Uma figura do mal, né? Assim, a mensagem que fica no final não é boa. Mas deixa eu ver o outro lado, deixa eu ver a autobiografia do Ray Kroc. E eu fiquei fascinado lendo a maneira como o Ray Kroc, que não foi necessariamente fundador do McDonald's, mas foi o cara que escalou o McDonald's e levou ele para um outro patamar, e a maneira como ele pensava, e eu achei fascinante, e por isso que eu gosto de autobiografias, porque a gente entra na cabeça dos empreendedores, a gente consegue ver como essas pessoas pensam. Eu achei fascinante, e essa biografia chama Grinding It Out, The Making of McDonald's, é o nome do livro do Ray Kroc. Então são as duas, depois tem mais algumas aqui biografias eu tenho mais uma biografia, mais um que não é uma biografia, mas eu acho que essas são duas que eu gostei bastante para ver, são pessoas completamente diferentes e conseguiram criar muito valor. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou trocar minha ordem aqui para fazer um link com o que você trouxe. Eu tenho um deles, é uma semi-biografia, posso falar aqui? Manda. É o 5 Segundos, escrito pelo Augusto Lins, que você sabe qual é já ou não? Você sabe, né? Total. 5 Segundos, o jeito Stone de servir o cliente, é um livro que eu ganhei do Bernardo, né, que faz parte aqui do conselho de Ace Cortex, e eu achei simplesmente sensacional o livro, né? Colocando de lado todo a movimentação das ações, tanto americanas quanto brasileiras, e o valor de mercado das empresas do ano passado para cá, o cerne da questão aqui nesse livro, para mim, o que eu tirei desse livro é o cliente, né? E a gente fala muito de customer centric, customer centricity. Se você é empreendedor, né, Cássio? Primeira pergunta, Cássio sabe de cor salteado essa. Primeira pergunta, qual problema você resolve, meu querido, minha querida? Qual é o problema que você resolve? E o Augusto, ele foi um executivo do mundo corporativo tradicional, de banco tradicional, e ele comenta no livro que quando ele chegou na Stone, encontrou aquele monte de moleque de bermuda, ele estranhou bastante a forma que eles estavam tocando um negócio, mas ele se apaixonou pelo propósito, pelo potencial, pelo tamanho da oportunidade e o potencial que aquele negócio tinha, e ele encarou o desafio de fazer parte do time da Stone.
e de lá para cá a Estônia cresceu muito, tem N desafios ainda para o negócio se estabelecer grande, continuar seu ritmo de crescimento, mas basicamente o livro trata de cultura de inovação, de cultura de uma empresa que nasce para desafiar o incumbent, né? O incumbent é as empresas grandes, detentoras daquele mercado. Fala um pouco sobre o contexto mercadológico e regulatório também, que proporcionou uma revolução das fintechs no Brasil, e ele fala muito do espírito empreendedor e de como a gente deve colocar o cliente no centro para gerar valor para esse cliente. Então, este livro é os 5 segundos, o jeito estônio de servir o cliente. Todo executivo, todo profissional, todo empreendedor, todo intraempreendedor deveria ler esse livro, porque certamente ele vai te dar muitos insights. E um outro aqui... Não, só antes de entrar no outro, eu gosto muito dessa história dos 5 segundos, porque eles tiveram que mudar todos os processos tradicionais de como eu atendo em escala clientes com base numa premissa. Perfeito. E eu achei muito legal construir, eu acho que muitas startups poderiam aprender traçando primeiro as premissas do qual a mágica que você quer fazer para depois desenhar. E se você for ver nas primeiras fases da Stone, assim como nas primeiras fases do Nubank, a gente não tinha uma diferenciação tecnológica relevante que pudesse justificar, né, aquelas comentários de banca de pitch, né, Cássio, qual a sua diferenciação tecnológica e tal. Os caras não tinham, eles construíram, mas eles partiram de premissas, né, os dois partiram de premissas do atendimento e foram dali para frente, né, eu achei super interessante. Bom, inclusive, é bom até reforçar que o nome 5 segundos é porque a Estônia atende os seus clientes, o SLA, o tempo é em até 5 segundos, então bem lembrado. Fala, Cássio. Eu queria reforçar esse ponto que acho que é super relevante, né? Toda vez que eu falo dessa questão de inovação, né? O empreendedor às vezes é muito apegado à ideia, dizendo, tem que ter uma ideia genial, uma inovação fantástica, né? Esses exemplos são ótimos, porque mostra justamente isso, que são coisas às vezes simples, né? No caso do Nubank, eu falo, o que o Nubank é? Originalmente, pelo menos, é um cartão de crédito, né? Por que os caras revolucionaram esse mercado? Simples, eles enxergaram a grande dor que os clientes tinham, que era justamente a experiência que se tinha, a experiência de obter, a história que eles contam justamente, né, a história do fundador, a dificuldade que ele teve para abrir uma conta, para obter um cartão de crédito aqui no Brasil, né, e vendo quanto que a dor disso. A Estônia é a mesma coisa, né, vendo a dor que existia quando você tinha que ligar para resolver um problema, passar por 300 horas, não sei quanto tempo de espera para falar com o atendente, para a ligação cair, para ser transferido, para não resolver o seu problema. Então, você vê como coisas simples às vezes, mas que estão direcionadas à dor do... Então, eu acho que isso é super bacana, né? O livro que eu queria indicar para todo mundo também, que eu acho que vale muito a pena a leitura, ainda mais, né, do que a gente está... Quando a gente fala muito de inovação, enfim, tudo mais, e eu gostei muito, não é nem um livro tão novo, chama Criatividade S.A. Não sei se vocês já leram. Vocês já leram esse livro? Opa, a história da Pixar. Muito exatamente, legal. Né? E o que eu acho muito bacana é como eles conseguem criar equipes, né? No caso a Pixar, né? A base dele está na criatividade, mas criar isso de uma forma que vire uma máquina, né, de criatividade, né? Então que parece ser dicotômico, né? Muita gente acha que criatividade, tudo que é uma coisa só inspiracional. E não, existe metodologia, existe processo para você fazer isso, para estimular esses times e conseguir extrair o máximo dos times, né, para conseguir desenvolver coisas realmente inovadoras. Então, a minha dica, lembrei agora e deixo para todo mundo, quem não leu ainda, dá uma lida nesse livro, que vale a pena aí para quem está envolvido nesse nosso mundo aí de inovação. Muito inspirador esse livro. Agora eu vou te falar o seguinte, sem combinar, você levantou uma bola para eu cortar aqui, maravilhosa. Porque o livro que eu ia complementar nessa categoria, ele é o DNA do inovador, que um dos autores é o Clayton Christensen com, não sei se o Pedro lembra, é o Jeff Dyer e o Hal Degerson. Eu não tenho certeza se eu já falei desse livro aqui, mas eu vou contextualizar porque o Cássio, ele abordou exatamente o tema que eu quero abordar para indicar esse livro, que é o seguinte: muitos dos nossos clientes, especialmente executivos, diretores, VPs e até CEOs, eles foram treinados, educados e cresceram na carreira tendo o DNA do executivo, da gestão tradicional, do core business. E a gente, quando fala de inovação, não necessariamente a gente fala de produto, lá de P&D, de desenvolver uma nova molécula, matéria-prima. A gente está falando de inovação em negócio, a gente está falando de ambidestria, a gente está falando de oportunidades adjacentes, a gente está falando de inovar com e como startups.
E a proposta desse livro do DNA Inovador é reprogramar o DNA para ser mais criativo. Inclusive, ele fala como que você desenvolve, descobre e evolui de um gestor para um inovador. Então, pela minha experiência aqui do ano passado para cá, muitas empresas, muitos profissionais estão com esse desafio pessoal em suas carreiras. Então, minha sugestão aqui é leia o DNA do inovador, porque basicamente você vai aprender este racional aqui, ó. Primeiro, ele separa a coragem para inovar em 2 olhares: o desafiar o status quo e o segundo, o arriscar. Desafiar o status quo, a gente sabe que é um desafio enorme no mundo corporativo. Quando a gente fala de ambidestria, é core business e é inovação, novos negócios, oportunidades adjacentes, e tomar risco. E é muito difícil a gente tomar risco em um ambiente que não está acostumado ou não tem a perspectiva da inovação, de progresso, de experimentação e tudo mais que a gente fala bastante aqui no podcast e nos nossos conteúdos. A segunda esfera é quando ele entra nas competências comportamentais para você mudar essa visão de gestor para inovador. Então, ele fala da importância de você aprender a questionar, a importância de você aprender a observar, a importância de você desenvolver um networking estratégico internamente, mas também externamente, e a importância, e no nosso caso aqui, uma bandeira que a gente levanta há alguns anos já, da experimentação, de realizar experimentos, né? Inclusive, o livro do Pedro, Inovação Radical, Os Princípios da Inovação Radical, fala bastante sobre isso também. E ele finaliza com o pensamento associativo, que se a gente recorrer aqui ao Steve Jobs, era o connecting the dots, né? Outra coisa que o Steve Jobs falava muito é as pessoas mais inteligentes e mais criativas e mais inovadoras do mundo são aquelas que conseguem fazer o zoom out, ou seja, sair da visão de árvore e ir para a visão da floresta e conectar os pontos. Então, certamente, se você está nesse lugar hoje de se desenvolver como um profissional mais inovador, mais empreendedor, este livro vai te ajudar. Muito legal. Do nosso querido falecido Clayton Christensen, né? O maior autor aí de inovação, talvez só atrás do Peter Drucker, né? Que foi o precursor aí desse tema. E tem muita coisa legal para aprender. E é bem mais difícil do que parece pensar de maneira inovadora. É bem mais difícil do que parece, porque a gente é muito preso, né? A gente fica numa... É como se estivesse em cativeiro. É cognitivo, é um sistema cognitivo. A gente está em cativeiro. E não adianta só abrir a portinha da jaula. A gente não vai sair. A gente não sai. A gente quer ser alimentado. A gente ainda... E é muito difícil. É muito difícil. Bom, eu tenho um aqui que eu achei só para pegar estilos diferentes de liderança. Eu fiquei também fascinado com a história e não consegui largar. Essa última biografia do Michael Dell, que se chama Play Nice But Win. Né? Então, assim, seja do bem, mas vence. Né? E eu fiquei fascinado com o Michael Dell. Porque a gente olha a Dell e fala, Dell faz computador, caída e tal, já foi. E quando a gente vê a história da empresa e todas as inovações que o Michael Dell fez e a genialidade ele, menino, 17 anos, criando esse negócio, vendendo o computador da faculdade dele, transformou o quarto, o dormitório da faculdade numa linha de montagem de computador, né? O nível de empreendedorismo que esse cara tem é incrível. E o cara já bilionário decide recomprar a empresa dele, tornar a empresa privada, muito parecido com o que o Twitter fez agora. Inclusive o Elon Musk se aconselhou com ele procurou o Michael Dell para se aconselhar, porque ele tinha recém passado por isso. Ele conta das batalhas que ele teve com o Carl Icahn, que é um investidor ativista aí, e foi horrível, extremamente estressante, mas é muito legal a forma como ele pensa, a maturidade que ele tem hoje para olhar para trás, e o impacto que o cara teve. Eu fiquei impressionado e reganhei a minha admiração pelo Michael Dell lendo essa biografia. Incrível. E eu acho que tem muita inspiração aí para empreendedores, especialmente os empreendedores talvez mais jovens, para ver o que ele fazia com 17, 18 anos de idade e mostrar que o cara montava computador aos 17 anos de idade. O cara montava computador em casa, ele era um gênio, né? QI altíssimo,
e fazia sozinho. É Mas incrível. isso há 30 anos atrás, gente, não é hoje. Há 30 entendeu? anos atrás. Tem esse detalhe, 30 tá, anos gente? atrás. Não é hoje, É é isso bem aí. diferente. É uma outra. Eu sei que eu lembro, É eu isso aí. acompanhei a história dele desde o início lá, porque naquela época eu vivia um pouco disso, né? Então É incrível. Mas acho que eu gosto muito também, assim, porque é um empreendedor realmente que se revolucionou várias vezes, né? Acho que isso é interessante Muitas. observar, né? Que não Muitas precisava, vezes. né? Não Não precisava. precisa. O cara é multibilionário. Como eu lembro que até um investidor, né, eu lembro que eu falei com ele, ele falou para mim, bom, Cássio, qual que é o teu próximo empreendimento? Porque empreendedor não adianta, empreendedor é vício, né? É viciado, né? É vício. Você tem razão, a gente não consegue parar, a gente quer sempre inventar alguma coisa nova, não é verdade, Pedro? É isso aí. É isso aí. E eu acho que essa vontade que o Michael Dell tem e todo o estresse que o cara passou assim para tornar a empresa dele pública, botou uma grana pessoal para fazer isso, arriscou, eu acho incrível. E a Dell hoje é privada e está indo super bem. Então, eu achei bem legal. Super bacana. Adorei. A história de empreendedores eu falo o seguinte, inspirar é bom porque nutre, deixa o nosso coração mais quentinho, traz novos pensamentos, né, cara? Mas se a gente simplesmente deixar só inspirar, vai ficar só inspirado, né? Tem que executar, né? Tem que fazer, tem que transformar isso em realidade. Claro que a gente não acerta tudo, não conquista tudo que a gente almeja, mas a inspiração tem que servir de combustível para nos potencializar, para nos jogar para frente, nos impulsionar, né? Nesse sentido, vou falar os meus dois últimos aqui, Pedro, aí você encerra. São mais livros, mais uma vez, né, que eu ganhei, são de dois amigos esses aqui. O primeiro do Diego Barreto, que é o CFO lá do iFood, que é o livro Nova Economia, e o segundo, grande Diego, já vou falar mais sobre ele, e o segundo eu ganhei lá do time da Startse, do Júnior Bornelli e do Pedro Enger, que é Organizações Infinitas, né, que é o livro lá do Startse. E por que eu escolhi falar dos dois juntos? Porque esses dois livros aqui, na minha opinião, dado o contexto que eu citei no início aqui do episódio, eles ajudam muito na mentalidade para a inovação, no entendimento do contexto de negócio, no entendimento da nova economia, no entendimento da nova dinâmica empresarial. Então, se você que está ouvindo agora tem esse desafio, se o seu chefe não entende, se você sofre porque as pessoas que estão acima de você não te acompanham naquilo que você quer fazer, esses dois livros podem ajudar, porque eles são mais abertos, eles são mais contextuais, eles são mais para sensibilização, baseado em casos reais, e também baseado em propostas que os autores fazem nos livros. Então, o primeiro deles aqui é o Nova Economia, que é o do Diego Barreto. Esse aqui, para mim, certamente seria o primeiro, porque ele fala de uma forma bastante organizada sobre a nova economia brasileira. E aí eu tenho, para quem me acompanha aqui em esse Cortex, tem ouvido eu falar muito sobre... Eu gosto do olhar de nova economia, como o Diego colocou aqui, mas eu gosto de pensar de uma maneira um pouco mais integrada na sociedade, que é a nova sociedade, e dentro dessa nova sociedade está a nova economia. E se a gente avaliar, na minha opinião, a nova economia de maneira isolada, ela coloca a gente numa bolha e fica difícil a gente acompanhar, por exemplo, um Brasil de 10 Brasis. Então, quando a gente pensa numa nova sociedade, da dinâmica que a gente tem das classes sociais no país, quando a gente coloca em perspectiva as diferentes gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, quando a gente coloca em perspectiva o trabalho remoto, o trabalho presencial, quando a gente coloca as startups, as grandes empresas, enfim, muitas coisas que estão relacionadas com o ato de viver, de consumir, de se relacionar com o celular, com o banco, com alimentação, enfim, com tudo que está à nossa volta, eu gosto de olhar isso como um pouco maior, mais macro que a nova sociedade. Aí sim, dentro dela tem a economia, e o Diego foi muito feliz aqui em organizar os temas que estão relacionados com a nova economia e propor aqui para a gente uma visão bastante moderna, como as grandes empresas deveriam pensar o mundo que a gente vive. E o segundo, que são as organizações infinitas, lá do time da Startse, o Júnior Bornelli, o Chris Cruel e o Piero Franceschi, eles colocaram uma forma de olhar para esse mundo que eles definiram como organizações infinitas, que nada mais é do que a gente pensar em organizações inovadoras, que elas criam inovação, um ciclo contínuo e ininterrupto, como se fosse uma curva de produto mesmo, que é lançado, cresce, atinge um determinado platô e depois decresce. A teoria deles aqui é de que as organizações infinitas,
elas inovam de maneira constante, ininterrupta, e um grande caso citado é o da Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo, e por mais que tenha críticas, né, tanto dos analistas americanos em relação às ações da Apple, que eles sempre citam que a Apple não está inovando mais como na época do Steve Jobs, fato é que a Apple cresce consistentemente na bolsa, foi a primeira empresa a atingir o valor de $1 trilhão de dólares no mercado, é a primeira empresa a atingir o valor de $2 trilhões no mercado, e ela tem o dinheiro de caixa que muitas empresas não vão faturar ao longo da vida dela inteira. Então, vale a pena ler esse livro, que ele ajuda a entender as empresas inovadoras como elas fazem. Muito legal. Eu acho que tem boas dicas aí para quem dentro desse âmbito aí da inovação. E eu vou dar uma última aqui, minha, que é um livro de um empreendedor também, mas esse não é, ele é um misto de biografia com um manual. Ele compilou um manual para construir negócios. O nome dele é Tony Fadell, e é o cara que começou na Apple, né, fez o iPod, depois participou do time do iPhone, aí ele saiu, montou a Nest, aquela empresa dos termostatos inteligentes, e depois foi comprado pelo Google. Então ele conta todo esse processo, mas mais do que isso, ele é um cara que ele vem de um background de engenharia muito forte, ele é um cara hardcore de criar produto e produto de hardware e tudo mais. Eu achei muito interessante a maneira como ele coloca os pontos ali no livro, a capacidade que ele tem de resumir como ele pensa, como pensar sobre isso. Só para dar um exemplo, ele fala assim sobre assholes, né? Os assholes, que chefes assholes. Ele fala assim, tem 2 tipos de chefe asshole. Aquele cara que está interessado na sua posição, está interessado na sua carreira, no seu avanço de carreira, que está com um olhar individualista. E tem aquele outro asshole que quer fazer melhor, que quer criar um produto melhor, que quer fazer, né, cumprir seu propósito. E ele fala que o Steve Jobs era o segundo tipo de asshole, né, que ele trabalhou muitos anos com o Steve Jobs. E ele fala assim, esse asshole, ele não tem problema em trabalhar, porque ele sabe que ele vem de um desejo de criar algo muito legal. Ele não está preocupado com o que ele fala, com o que ele diz. Óbvio que, idealmente, não vamos ser assholes, mas como ele fala assim, como era trabalhar com o Steve Jobs durante tantos anos, né? Como ele trabalhou e como que ele lidava e tudo mais. Então, eu acho muito interessante, porque também é um raio-x ali de como funcionam as coisas em determinadas realidades, em determinadas empresas, e me inspirou bastante também a maneira. Hoje ele tem um VC, ele tem um fundo lá que ele gerencia, e é muito interessante a maneira como ele foi e como ele se jogava nos desafios, não necessariamente se preocupando com quanto dinheiro ele ia ganhar, mas se preocupando com as coisas que ele ia criar. Então essa foi sempre a prioridade que ele tinha, né? Mesmo que ele perdesse dinheiro e tal, como que a gente cria um negócio que resolve o problema do cliente? Então ele fala de como ouvir o cliente, ele fala de como pensar o produto, como evoluir o produto. Eu achei super interessante, eu acho que vale a dica aí para quem quiser. O livro chama Build, né, um guia não ortodoxo para fazer coisas que valem a pena fazer, né? An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, e o autor é o Tony Fadell. Então achei super legal, aí me inspirou muito, aí tirei vários insights. Muito legal. Então esse livro, Pedro, ele se conecta também com quem está ouvindo a gente, está com o desafio de Corporate Build, né? Criar coisas tem tudo a ver com esse livro. Certamente. E ele coloca, inclusive, o desafio que ele tinha, fala super mal até, do Google. Ele fala como que o Google tornou a startup dele muito menos inovadora por questões políticas. Aí ele foi expondo as coisas, né? Pô, isso aí, olha a política, ele tinha um produto super legal nas mãos, aí ele foi para um outro caminho. Então ele critica a grande corporação, e eu acho que tem muitos insights aí para quem é de corporação e também para quem está criando empresa, né? Para quem está criando do zero. O que você conhecia esse, Cássio? Não, esse não. Boa dica, Pedro. Que realmente é um que talvez eu vou botar na minha listinha agora, que eu vou ter um pouquinho mais de folga para conseguir retomar minha leitura, poder ler. Me interessa muito, porque eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Produto, adorava pelo menos, né? Então vai ser um prazer.
Você teve uma jornada de hardware, né, Cássio? Projetei hardware, eu adorava projetar produtos, conceber, não só o hardware em si, mas a concepção do produto, né? Que eu acho que sempre que me entusiasmou muito, né? E depois vinha descobrir que, né, muitos anos depois, eu tinha inventado coisas que eu nem sabia que tinham sido inventadas, e que foram até patenteadas por outros, para a gente aprender as lições aí de como ver isso, né? Olha aí. Que legal, que legal. Eu acho super bacana. Eu fiz um modelzinho na época que não tinha esse nome, né, porque eu vim da desenvolvimento de software, aprendi a desenvolver hardware, aí eu falei, deixa eu combinar essas coisas aqui, né? Vou enxugar o hardware fazendo mais software, né? Então eu fiz um modem que tinha uma parte de inteligência, estava no software. E depois, muitos anos depois, a Compaq foi lá, fez a mesma e patenteou. Aprendi a lição. E no mundo do hardware, as patentes ainda são relevantes em alguns casos, né? É um jogo diferente, né? Muito interessante. Bom, você vai gostar lá do Tony Fadell. Ele é um cara escola Steve Jobs, né? De criação de produtos e obsessão, né? Ele fala de reuniões com o Steve Jobs, onde ele decidia como ele decidiu colocar vidro na tela do iPhone e não plástico. Não, tem que ser vidro. Não, mas plástico, não, vidro. Mas a gente vai ter que mudar toda a cadeia de suprimento. Então muda toda a cadeia de suprimento, mas vai ser vidro. Então a obsessão que ele tinha com entregar o melhor produto possível, eu acho que tem muita coisa, muita lição importante aí para quem é obcecado, para quem é empreendedor, para quem está querendo criar e se inspirar aí com as histórias do Fadell. Transcende as limitações, né? Isso é o inovador, né? É isso. Isso é inovador. Transcende. É isso. E se tu for ver, tem o tema dos 5 segundos, lá, fala assim, não interessa, é 5 segundos. A gente vai mudar todos os processos da empresa para atender os 5 segundos. A gente vai mudar todos os processos logísticos para atender a tela de vidro. E comprar essas brigas não são triviais. Não são triviais, porque todo mundo senta para te explicar por que tu está errado, por que essa não é a decisão mais racional, por que isso não é simples, não é trivial liderar quando a gente está pensando com esse olhar, né? Não é nada trivial. E um complemento aqui, pensando, né? Mais uma vez, baseado na experiência da vida prática, como o Cássio se propôs a escrever o livro. O que eu tenho mais visto no dia a dia aí dos profissionais executivos é essa dor, essa sofrência de fazer as coisas acontecerem. Como é difícil as grandes empresas inovarem de verdade. O que existe, claro, com uma certa facilidade, é mais superficial, é mais tático, é mais brincar ali de aprender, né? Mas quando você vai realmente para as trincheiras, para fazer, para inovar, para criar, é muito difícil. Tem muita gente a ser evangelizada ainda nesse sentido. Tem muito modelo mental a ser atualizado, né? O software mental, para inovação na prática. Então, realmente, quem está fazendo de verdade está passando por desafios bastante robustos. É um desafio de criatividade, gente. Então, assim, quase todos os livros que a gente falou aqui passam de alguma maneira por criar, né, algo do zero, botar alguma coisa no mundo ou reinventar a maneira que o nosso negócio opera, a maneira que a gente pensa. Então, eu acho que fica aqui, a gente vai colocar nas notas do programa de hoje todos os livros que a gente citou e, obviamente, o nosso livro de CVC. E eu acho que fica os insights aí para vocês repensarem, repensarem e não desistirem aí de inovar, que eu acho que é o mais importante. Então, com isso, eu agradeço meu amigo Cássio Spina. Obrigado aí, Cássio, por ter participado desse episódio. Parabéns pelo novo livro. Parabéns para nós, né? Obrigado a você, Pedro, LG, aí pela parceria, aí, por estar juntos nessa jornada juntos, aí a gente levar tudo que a gente pode aí para contribuir para que a gente tenha cada vez, como eu falei, um ecossistema mais sólido, mais forte e de sucesso. Legal. E Luiz Gustavo Lima, obrigado novamente, bons insights, bons livros aqui para a gente inspirar a galera, novamente. Isso aí, obrigado Pedro, adoro gravar o podcast com você, obrigado Cássio, prazer enorme fazer parte deste livro tão importante, me senti realmente lisonjeado pela forma que você conduziu, nos envolveu, parabéns, não é para qualquer um organizar
tanta gente boa em torno de um projeto específico, com tempo, claro, com cronograma, com agendas as mais variadas. Então, parabéns pela liderança do projeto Livro CVC. E para quem está ouvindo, sucesso, força, resiliência, antifragilidade. Hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem sempre. Se você gostou desse episódio, dá uma olhadinha nos outros 2 episódios de livros que a gente fez em 93 e o 9º, exatamente lá atrás, a gente falou sobre os livros e tem muita coisa legal. Também, se você se interessou em ler o livro sobre CVC, não deixa de acessar livrocvc.com.br para você comprar a sua edição, a sua cópia. Como sempre, se você tem sugestões, até livros que a gente deveria abordar aqui, não deixe de mandar mensagem para a gente, podcast@goace.vc. A gente promete que lê todas as suas mensagens com muito carinho. E, mensagem final aqui, eu agradeço a você que torna o Growthaholics um dos 100 podcasts mais ouvidos do Brasil. Exatamente, você que ajuda a gente a ter mais exposição e conseguir levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Então, por favor, se você tiver 30 segundos, compartilhe esse episódio, seja nas suas mídias sociais, seja para um amigo, para uma amiga que poderia se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.